Pronto, desculpe. Então eu tenho que também analisar os custos e as ofertas, isso é importante, tá? Tem que fazer esse trabalho aí muito forte. Qual é o método que eu vou usar para determinar meu preço? Né? Então, que tipo de variações eu vou fazer? Regional, ou seja, eu tenho um preço por região, tenho lista de preço, analisar conjuntura econômica, né? Como é que eu vou fazer essa questão de método para trabalhar meu preço? Tenho que saber definir isso aí de forma muito clara. Como que são as reações da empresa na mudança de preço dos concorrentes? Será que eu consigo manter todo aquele glamour de status? Será que eu vou conseguir fazer esse trabalho lá que o Edmilson quer fazer com o público de Moema, se os meus concorrentes começarem a jogar baixo? Por exemplo, eles forem para um tipo de trabalho buscando essa fidelidade mercenária, dando desconto, dando cupom, e os meus clientes ainda não têm uma fidelidade verdadeira, como é que vai ficar isso daí? Então eu tenho que também definir como que eu vou trabalhar isso. Essa fidelidade é importante, como que eu vou trabalhá-la, né? Como que isso vai ser analisado pela minha área de marketing. Não pode simplesmente definir de última hora o que eu vou fazer e depois eu vejo que o concorrente fez totalmente o contrário e aí deu problema, aí deu BO, e como é que eu faço? Isso é muito complicado. E também eu tenho que o quê? Analisar essas outras variáveis, né? Preço, todo o composto de marketing mix eu tenho que trabalhar. Então, como é que está a propaganda do outro, né? Como que seria ali a promoção? Que tipo de propaganda que eu vou fazer? O que eu vou vender de imagem do meu produto? Como é que eu vou trabalhar esse meu produto? Qual é o valor? É percebido? É o real? Qual é o público que eu quero? Então, gente, tem tanta coisa que você pode trabalhar em relação a público, focado no preço, que é muito bacana. Então, e aí tem uma outra coisa interessante que eu deixo no texto aqui para vocês, é que o preço ele pode alterar na mente do consumidor, de novo, subjetivo psicológico, através de alguns fatores. Atendimento, apresentação do produto, vantagens e desvantagens, forma de pagamento também. Às vezes o produto é caro, mas se você facilita, a pessoa compra. Fatores psicológicos também, memória afetiva, memória de infância, tudo aquilo que nós já falamos. Então olha que interessante que dá para fazer, né? Isso é bacana, isso é muito legal. Então, quanta coisa que você pode trabalhar analisando a questão do preço. Tá claro até aí? Então, o preço, ele fundamentalmente faz esse trabalho, ele consegue fazer essa elaboração de realmente você analisar público, coisa que as pessoas até não pensavam muito. Então, eu sou de marketing, eu não estou muito preocupado com preço, eu acho que preço isso é coisa de vendas, e não. Eu provei para vocês por A mais B que o marketing ele vai trabalhar a questão do preço muito forte, ele vai sim trabalhar essa questão de preço real e preço percebido, ou seja, o valor que você dá que é subjetivo, que é psicológico, que é emocional, com o preço propriamente dito, que é o que você olha na etiqueta. Então tudo isso aí tem que ser trabalhado. Olha quanta coisa o marketing pode trabalhar. Eu posso criar fidelidade através do preço. Posso, criando um preço justo, trabalhando essas questões que estão aí no final do texto, bem subjetivas, como atendimento, como pós-venda. Porque quem de vocês aqui já não foi comer num lugar um pouquinho mais caro, ou comprou uma coisa um pouquinho mais cara porque o atendimento era bom, porque o produto era bom, porque você foi bem atendido, né? A questão, por exemplo, de chamar o cliente pelo nome é importante, é a sensação de pertencimento. Olha quantos aspectos psicológicos você, como profissional de marketing, pode trabalhar, tanto nessa gestão estratégica da marca, quanto a gestão estratégica de preço. Eu não entrei muito em detalhes na questão de criação e destruição da marca, porque não é o nosso tema. O nosso tema é como a marca tem que ampliar o seu leque e criar níveis de fidelidade e trabalhar o preço, mas você pode criar marcas e até destruir marcas também. Só fazendo um adendo aqui. Você pode destruir uma marca a partir do momento que você entende que ela não tem mais essa aderência, que ela não tem mais esse nível de fidelidade, que ela não tem mais relevância no mercado, como eu cito no vídeo para vocês ali da Kodak. Então, às vezes a marca não tem relevância. Então, se eu tenho uma marca que ela não faz mais sentido no mercado, que ela não tem mais relevância, para que eu vou ficar com essa marca? Não vale a pena. Eu simplesmente descarto essa marca
ou eu vou dar uma repaginada nessa marca e trabalhar essa marca de outra forma. Então, tudo isso é interessante e você pode trabalhar, né? É isso. Vamos abrir para as dúvidas agora. Dúvidas, perguntas, comentários. Eu quero falar um pouco só depois para vocês da questão das atividades que vocês têm que fazer. Mas vamos lá. Primeiro vamos abrir para algumas dúvidas e perguntas. Podem perguntar. Dúvidas, comentários. É a hora. Tá bom. Mas ficou claro o conceito, né, para vocês? Tentem se imaginar como consumidores, tentem se imaginar como clientes, né? E fazendo esse trabalho de avaliar essa questão da fidelidade, como você se comporta em relação a um produto, ter esse olhar diferente, né? Como é que você se comporta em relação à marca, essa questão. Agora, quando você for no mercado, tenta dar uma olhada se o produto tem mais... se ele tem essa extensão de família, né, o produto marca-mãe, se está na mesma categoria, ou seja, por exemplo, um Veja a gente já sabe, vários produtos de limpeza, ou se um alimento tem vários produtos ali numa extensão. Então, tudo isso é bacana ser trabalhado, né? Para a gente trazer para o dia a dia. Eu entendo que quanto mais você traz a disciplina para o seu dia a dia, mais você aprende. Isso é bacana, porque você acaba pegando gosto pela coisa, você acaba aprendendo, fica mais fácil até de você estudar a disciplina, por isso que eu procuro sempre dar exemplos práticos, casos práticos, para a gente ir trabalhando isso daí, né? Para ficar mais claro, para ficar mais objetivo, eu acredito que vocês estão entendendo. E o mais importante que eu quero mostrar nessa disciplina de gestão estratégica de marketing, que é uma visão obviamente estratégica, é o quanto o marketing é rico. O quanto ele tem de possibilidades, o quanto você pode trabalhar enquanto gestor de marketing para divulgar um produto, para divulgar um serviço, de forma muito ampla. Isso é bacana. Então, basicamente é isso. O que eu quero falar agora é que eu estava olhando as unidades anteriores, até para dar um feedback, achei legal algumas ideias que vocês deram, por exemplo, a situação 1 da hamburgueria, né? O pessoal falou muito de trabalhar para a hamburgueria crescer, porque ela está entrando em aplicativos, nessa questão da experiência do cliente, isso tem a ver com a jornada de compra, realmente o marketing tem que criar uma experiência diferente para o cliente, mesmo num aplicativo. O aplicativo muitas vezes, se vocês perceberem, ele força, quando você entra para vender nele, tem um dia que você tem que vender tudo a R$5, não sei se vocês já repararam isso, ou a R$1. Isso é uma fidelidade mercenária, de certa forma, porque o estabelecimento pode correr o risco de só ficar com clientes que não vão ser muito verdadeiros em relação a isso, então tem que tomar um certo cuidado. Mas é bacana esse trabalho, isso aí é legal. Também falaram de fazer um Black Friday de lanches, achei legal quem pôs isso. Tem que tomar cuidado, tem que ser só Black Friday, porque senão também você cai aí numa fidelidade mercenária. Isso é um outro risco que você pode correr, né? Tem que saber trabalhar essa questão. Também falaram de fazer pesquisa de mercado, legal também. E na situação 2, que é da questão geográfica, também deram alguma ideia, né, de você posicionar melhor o local que você vai ter o negócio. Só que uma coisa que eu reparei é que poucos responderam à situação problema 2, né? Eu estou olhando as duas lá, mas assim, a partir da 3 que eu já organizei da forma que a faculdade pediu, certinho, 5 tópicos, não deixem de responder essas situações problema ou qualquer outra atividade que eu dou, porque primeiro, essas atividades e situações me permitem mapear o que vocês estão aprendendo, se vocês entenderam, se vocês não entenderam o que eu estou falando, isso é importante, tá? Pô, estão entendendo o que eu estou falando? Não estão entendendo? Como é que está rolando isso daí? O segundo ponto é que isso vale nota. São 3 atividades na unidade 1, 2 e 3 que valem 1 ponto, somados com 7 da prova, e que dá os 10. Então, se vocês não fazem alguma atividade, vocês já estão perdendo ponto. Igual o semestre passado, não mudou nada. Então, procurem fazer essas atividades, procurem fazer esses trabalhos, né, que eu passo. É muito para fazer a leitura de vocês, para perceber o que está rolando, o que vocês estão entendendo, se vocês estão com dúvida. Eu gostei das soluções, né, da unidade 1 e 2 que vocês deram, quem respondeu, que mostra que entendeu. Porque é isso, o marketing ele é tão aberto, ele é tão amplo, que não tem regra.
né? Não tem uma coisa definida ali que não tem certo e errado. E pessoal, a situação problema, ela é uma atividade interessante porque ela é um estudo de caso, não deixa de ser. E quando vocês estiverem numa pós, por exemplo, eles trabalham muito com situação problema e estudo de caso. Então tentem trabalhar isso daí, tentem ficar um pouco mais afiados nessa questão de estudo de caso, de situação problema, e vale ponto, né? Não vamos deixar de ganhar ponto por causa disso. E me ajuda a perceber o quanto vocês estão entendendo daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou explicando, tá bom, pessoal? Então procurem sempre responder essas situações, as atividades, arranjem um tempo, né? A aula ela é composta justamente dos da videoaula, mais essas atividades que eu já deixo para fazer, que é a que a gente chama de sala invertida. Vocês fazem a atividade, vocês leem a matéria, o texto, tem aqui a aula online, tudo isso complementa, tudo isso junto se torna a aula, né? A noite de aula, porque a gente chama isso de sala invertida, tá? Porque vocês têm que fazer justamente as atividades, ler os textos, ler a matéria, para poder ter a aula. Beleza? Dúvidas? Mais alguma coisa, pessoal? Toda atividade ela tem uma semana para vocês entregarem. Érica, dá uma olhada lá se você fez ou não a atividade, e aí você me faz um comentário que qualquer coisa eu abro de novo. Como teve baixa aderência da unidade 2, eu até posso dar uma esticada nela, não tem problema nenhum, né? Porque a unidade 4, ela terá uma atividade, mas ali é uma atividade de reforço, ela não vai valer os pontos, são só essas 3 primeiras que valem. Mas é importante, eu vou bolar alguma coisa legal para a atividade 4 para reforçar toda essa disciplina. Talvez dar uma situação para você dar uma opinião, para você escolher uma opinião, enfim, para você fazer algum trabalho ali de comentário, etc., para amarrar as disciplinas para vocês poderem fazer a prova, a P1 e também a MUT, obviamente, com esse conteúdo mais afiado. Mas dá uma olhadinha se você fez a situação problema, que até agora eu só dei situação problema, porque eu acho legal. Aí eu abro, tá, Edmilson? O Edmilson está escrevendo aqui, né? Para se puder abrir, sim, eu abro. Mas não deixem de fazer, porque isso compõe a aula, né? A leitura dos textos, né, do material, mais as atividades, mais a aula online, elas vão compor justamente a aula, né? Propriamente dita, a noite de aula. E na semana seguinte, encerra-se o prazo de uma, vocês têm outra atividade, aí vão ter outro material para estudar. Então, essa é a rotina da nossa aula, né? Não, eu abro sim, tá? Eu estou vendo que o pessoal está perguntando aqui, quem falou também, a Rafaela. Eu abro, não tem problema algum. Eu entro no sistema e eu só prorrogo, tentem preencher. É a última situação que vale mesmo. Tinham 2 antes, agora a gente tirou, né? Então, é a última que vai valer. Façam lá as atividades, a situação do problema, tudo certinho, porque é bom para vocês avaliarem. Da mesma forma que eu falei para vocês, tentem se colocar nessa visão de consumidor, etc. A situação problema vai te ajudar nisso, é você entender o quanto você está entendendo da minha disciplina, o quanto vocês estão entendendo da disciplina, tá? Então não deixem de fazer não, mas eu vou dar uma prorrogada nesse prazo. Façam com calma, até porque eu preciso atribuir nota, é um ponto também que tem a questão burocrática, mas também me permite entender o quanto vocês estão entendendo da disciplina, se vocês estão com dúvida, se vocês não estão com dúvida, precisam de algum suporte, né? Precisam de algum reforço. Eu acredito que não, porque de humanas é um pouco mais fácil, a forma que eu estou explicando ela está fluindo, vocês estão entendendo, tá? Mas tudo isso daí ajuda para a gente entender se a coisa está fluindo, se a coisa está funcionando ou não, tá bom, pessoal? Mais alguma dúvida? Muito obrigado. Eu não sei se vão me aceitar lá não, né? No céu, mas eu vou tentar ir. Tá bom? Então, pessoal, boa noite, bom descanso para vocês. Façam lá a atividade que eu vou abrir, já vou mexer aqui no sistema, já abro. E vamos focando aí, terminamos a unidade 3, vai ter a 4. E tem muita coisa legal na disciplina para a gente trabalhar, tá bom? Tchau, pessoal. Bom resto de semana para vocês e